Depois desse vídeo, você nunca mais vai errar nos projetos de decks e pergolados para áreas externas. É claro que um dia você já se perguntou: qual madeira eu uso para fazer esse deck? Pois é, eu também já me perguntei e muito. Logo no início do meu escritório, antes mesmo das minhas especializações em madeira, fazer projetos com madeira para áreas externas era o meu maior medo e a minha maior dificuldade. Normal, porque na época eu não tinha muito conhecimento. Aliás, eu achava que tinha muito conhecimento. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um deck para um cliente e eu tinha cismado que eu queria fazer um acabamento de meia esquadria nas madeiras do deck, que era para ter um traço mais limpo. Só que eu mal sabia que essa minha cisma iria virar um pesadelo. Hoje, eu vejo muitos arquitetos usando madeiras não apropriadas nesse tipo de uso, e isso acaba implicando diretamente no projeto, no pós-obra, né? Porque sempre acaba dando problema. E aquela excelente relação que vocês conquistaram com o cliente pode virar uma relação super amarga. Nesse vídeo, eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre madeiras para áreas externas, desde a escolha da madeira correta até o tipo de cuidados que se deve ter para que esse relacionamento entre o cliente e a madeira dure anos e anos e você fica bem na fita, né? Primeiro é preciso entender que existem madeiras próprias para ficarem expostas às intempéries e madeiras que não são próprias, mas com a ajuda da tecnologia, elas se tornam viáveis para esse tipo de uso. Aqui eu vou citar para vocês as madeiras próprias para áreas externas, mas eu separo em duas categorias: madeiras não comerciais e as madeiras comerciais. Por que eu digo isso? Bom, existem no mercado madeiras mais procuradas para esse tipo de uso e as tornam mais comerciais, né? Com maior demanda e oferta e automaticamente mais fácil do seu marceneiro saber trabalhar. E outras ótimas para áreas externas, porém com menor demanda. As não comerciais são pau amarelo, muiracatiara e tatajuba. Essas madeiras são excelentes para áreas externas e são advindas de demolições ou de florestas que fazem o manejo florestal correto para o meio ambiente. As comerciais são maçaranduba, cumaru e ipê. Essas madeiras, além de serem excelentes para sol e chuva, se encontram com muita facilidade no mercado e todo marceneiro sabe como manusear uma dessas. São as queridinhas e elas também são advindas de demolições ou florestas legais. Mas Pedro, só especificar a madeira correta já é o suficiente? Eu posso pular esse vídeo? Não! Lembram do meu pesadelo lá no início desse vídeo? Então, desesperado, eu fui procurar informação com pessoas que entendiam sobre madeiras. E aí eu descobri a maçaranduba, uma das melhores madeiras para áreas externas. Só que eu pulei esse vídeo. Achava que só de saber a madeira correta já estava salvo. Errado. Bom, fiz o projeto, especifiquei a maçaranduba, né, que particularmente não é uma das madeiras mais baratas, e cismei em fazer um desenho especial. Eu tinha visto uma referência na internet de um deck lindo com encontro em meia esquadria e quis replicar. Só que eu não sabia, né, o que eu não sabia? Eu não sabia que a maçaranduba era uma madeira muito dura e ela trabalha muito. Conclusão, o cliente perdeu todo o deck e eu tive que desembolsar R$12.000. Apesar de ser uma madeira específica para a área externa, nós temos que saber as limitações dela. As madeiras mais resistentes para esse tipo de uso são madeiras que trabalham muito e é necessário deixar um espaçamento entre elas suficiente para que elas respirem, né? Quando elas trabalhem, né? E se elas trabalharem, elas não se entrelaçar uma com as outras. E a minha meia esquadria virou um verdadeiro show de horror. O ideal para deck é fazer um encontro de topo com topo e um balanço de no mínimo 20 milímetros. E esses 20 milímetros é uma folga caso ela trabalhe além do esperado. E ainda temos uma folga, né, para não danificar esse deck.
Bom, madeiras ok, trabalhabilidade ok. E agora? Bom, agora temos que entender que a madeira, mesmo depois que ela deixou de ser uma árvore, ela ainda é um material vivo e que necessita de atenção e cuidados como nós, seres humanos. Por exemplo, quando vamos à praia, passamos o quê? Protetor solar, né? Porque senão o sol danifica toda a nossa pele. A mesma coisa é com a madeira, né? Depois que ela foi instalada, nós temos que ter o cuidado em tratar essa madeira para que ela tenha uma longa vida. Passar verniz está errado? Não. Verniz não é um tratamento e sim um acabamento. Tem verniz brilho, fosco, à base d'água, enfim. Ele forma uma película na madeira e com a chuva, o sol e o trabalho da madeira faz com que esse verniz descasque. O tratamento é uma solução em óleo que existem milhares no mercado, tá? Que é um impregnante que penetra profundamente na madeira, protegendo-a contra intempéries, fungos, bactérias e raios solares. E nada impede, né, depois dessa aplicação, que você finalize com verniz. E aí vai muito do gosto do cliente. Porém, nem tudo na vida são flores. Mesmo assim, com todo esse tratamento, é necessária a manutenção desse deck ou pergolado. Mas de quanto em quanto tempo, Pedro? Bom, para madeiras expostas 100% ao ar livre, é indicado a cada 1 ano ou a cada vez que essa madeira comece a dar sinal. E os sinais são desbotamento, apodrecimento ou empenamento. Para as madeiras e áreas externas, porém cobertas, o indicado é de 2 em 2 anos ou quando elas apresentarem esses sinais. Muito importante é, se você deixar de fazer a manutenção rotineira, chega uma hora que fica muito difícil de recuperar a madeira ou até mesmo se ela apodrecer a tal ponto, né, que você vai perder esse deck ou pergolado, ok? Por outro lado, a tecnologia é uma grande amiga nossa e nos permite usar certas madeiras que seriam péssimas para áreas externas, como por exemplo o pinus. Sim, ele mesmo, uma madeira super frágil, mole e nada resistente. Na verdade, é um processo chamado processo de Battle, ou popularmente conhecido como autoclavagem. É muito usual hoje em dia ver decks hipergolados em pinos, mas não pense que esse pino está sóbrio, que ele não tá não, tá? Ele tá totalmente impregnado de produtos químicos que fazem com que o pinus fique super resistente a essas áreas externas. Para cada tipo de uso, um tipo de autoclave diferente, tá? Nós chamamos de classes de risco e são 7 no total. É um processo a vácuo e ele retira toda a umidade da madeira e depois aplica por pressão o impregnante até a sua absorção total da madeira, que pode chegar de 80% a 100%. Depois que é feito esse processo, a madeira precisa ficar descansando por 15 dias e depois ela está livre para o seu uso. Não tenha medo, pois a autoclavagem não torna a madeira tóxica, tá? E nem perigosa para o seu uso. Na verdade, até que existem madeiras super tóxicas, mas isso é um outro papo, isso é um outro assunto. Bom, depois desse nosso papo, eu espero que você agora se sinta mais confiante para projetar decks e pergolados em madeira. Me conta aí nos comentários, já aconteceu alguma história parecida com você? Quais são suas dúvidas sobre madeira? Quero saber para produzir ainda mais conteúdo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.